minha gente, ao vivo agora. Vou fazer algumas considerações que têm relação com as últimas informações que recebi pela internet. A primeira delas é que nas pesquisas recentes de opinião, o Bolsonaro está desabando. Está com 27% de aprovação. Vai cair mais. O Brasil, sem dúvida, está acordando. Outra informação interessante, ainda preciso verificar se é verdadeira, é que o Eduardo Cunha, famoso Eduardo Cunha, que estaria encarcerado até hoje, revela que a trama para fazer mudar a economia brasileira para o liberalismo, aquela história da ponte para o futuro, foi urdida no apartamento do Rodrigo Maia, presidente até agora do Congresso Nacional, que tem um candidato contra o candidato Bolsonaro. Eu sinto, pelo que vejo na internet, com as pessoas que converso quando saio às ruas, quando vou ao mercado fazer uma compra, que estamos superando esse momento terrível que acabou elegendo o trapalhão do Bolsonaro à presidência da República. Então, quero refletir com vocês sobre isso. Eu lembro aqui do livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Em determinado momento, no livro, a Alice perguntava ao gato que ria: aonde fica a saída? E o gato respondia: depende. Depende do quê? Pergunta a Alice. E o gato retrucava definitivamente: depende de para onde você quer ir. Para onde nós queremos ir nesse processo? Isso me remete à necessidade que eu reitero a cada momento de uma aliança nacional, de um governo de transição que restabeleça a soberania, a democracia, que gere empregos e resolva de uma vez o problema desta praga que é o coronavírus. E que garanta o retorno de garantias trabalhistas indispensáveis. Com a soberania nós temos que recuperar empresas estratégicas fundamentais para o nosso desenvolvimento. Para onde nós queremos ir? Propõe, porém, uma frente ampla. Vamos derrubar o Bolsonaro. Eles não querem derrubar o Bolsonaro, eles querem garantir o liberalismo econômico, sustentar a ponte para o futuro, a política do Guedes e tudo mais. Daí eu me remeto também à literatura da minha juventude. Tommaso de Lampedusa escreveu o famoso e definitivo Il Gattopardo sobre o que acontecia na Itália naquele momento. E a frase que me fica na memória, que é uma frase definitiva também, era a seguinte: mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Este é o objetivo de algumas pessoas que propõem a frente ampla. Querem se livrar das trapalhadas do Bolsonaro, de um fundamentalismo primitivo, atrasado, mas querem manter o domínio absoluto do capital financeiro. A resposta para o caminho pode estar nas proclamações do Papa Francisco. O capital é bom quando investe numa indústria, levanta o nível tecnológico disponível no mundo, garante empregos e salários para as pessoas, salários decentes que garantam a educação da sua família, o acesso à saúde e a participação do processo civilizatório com que o nosso mundo avança. Mas essas propostas de frente ampla que surgem incorporam, inclusive, o Rodrigo Maia. Não estou fazendo uma crítica direta à disputa do Congresso. A disputa da eleição na Câmara Federal hoje, fundamentalmente, tem que diminuir os danos que podem acontecer sem o compromisso de um candidato. A oposição não tem poder numérico
para impor uma candidatura própria. Isso seria uma gauchada, como se diz aqui no Paraná, sem muita consequência, e deixaria o Congresso na mão da direitona fundamentalista definitivamente. Mas vamos lá, nós temos que entender então que a nossa frente tem que mobilizar esse país. Eu recordo de duas coisas em determinados momentos recentes da nossa história. O Lula sai do governo com 84% de apoio. E quando a Dilma entrou naquela jogada de fazer a faxina, Dilma, faxineira da República, ela foi a 87%. Nós temos que ter uma proposta moderada e não covarde, que nos leve a uma frente ampla para tudo ficar como está, de governo de transição. Ela não pode ir à covardia de uma frente ampla do tudo fica como está, mas não pode também radicalizar do ponto de vista ideológico que alguns quadros da política brasileira elaboram, possuem e sustentam, e se transformar numa proposta para perder a eleição, ou ganhando a eleição não ser sustentável. Estou na linha do velho guerreiro Ramos. Nós não podemos desmontar tudo que está aí de uma hora para outra, porque o resultado seria anarquia, e da anarquia pode derivar situações mais terríveis do que a que nós estamos vivendo. Nós precisamos dar uma oportunidade ao país e aos partidos políticos na sequência, que se organizem com as suas fundações de estudos, proponham mudanças políticas claras e, submetendo as eleições periódicas, viabilizem a recondução do Brasil ao seu processo civilizatório conforme o convencimento e a vontade do povo. E para isso tem que haver o restabelecimento da democracia. Senão, o que nos resta é o que eu estou fazendo aqui, utilizando a internet, um número ínfimo de participações, de audiência, perto do que conseguem as grandes redes de comunicação. Nós precisamos de um projeto que garanta a mudança, que liquide com o poder absoluto do capital financeiro sobre o país. Isso já vem há mais de 30 anos, está na hora de encerrar esse processo. O capital é bom quando investido numa fábrica, na evolução do conhecimento, da tecnologia, da ciência, mas não pode comandar o mundo. Este é um desastre que atinge a globalidade do planeta hoje. Vocês vejam populações inteiras abandonando países, os Estados Unidos avançando e invadindo países para se assegurar da geração de energia, de espaço de agricultura. O Brasil precisa de um projeto próprio. O Brasil é um país maravilhoso demais, grande demais, gente inteligente e capaz para não ter um projeto próprio. Não pode se subordinar à geopolítica norte-americana, aos erros cometidos nos Estados Unidos. Vocês já viram como está aquilo lá? Depois daquela boçalidade fundamentalista, de muro separando os Estados Unidos do México, o telefone está me atrapalhando aqui, de muro separando os Estados Unidos do México, de separação de casais, de invasão de outros países para segurar, insisto nisso, as fontes de energia, o Capitólio acabou sendo invadido por malucos, doidos, com chifre na cabeça, pelados, vestidos com toucas de pele. Nisso que acabou transformando parte da população, o liberalismo norte-americano, na mão de um doido como aquele Trump, que é o sucedâneo americano do nosso Bolsonaro, as suas esquizofrenias, as suas trabalhadas, das quais, segundo pesquisas de opinião, estamos nos afastando agora. Então, minha gente, um projeto para o Brasil, nacional, que empolgue 80% da população, como em determinado momento a população esteve empolgada com as possibilidades de crescimento, de renda e de evolução das pessoas no processo civilizatório brasileiro. E uma candidatura única da cidadania. Depois disso, os partidos devem, no espaço democrático reconquistado, se organizar e colocar suas propostas.
Eu tenho as minhas são conhecidas. Eu fui prefeito da capital do Paraná, de Curitiba, fui governador por 3 vezes, fiz um governo popular, joguei a alma e o trabalho nisso tudo. Fui derrotado nessa onda bolsonarista das últimas eleições. Eu era candidato ao Senado. E colocaram 2 senadores em Brasília que não se sabe a que vieram. São 2 nulidades absolutas. Mas o problema não é esse. Eu continuo fazendo política. Fazendo política através da internet, dando a minha opinião e pretendo colaborar na construção dessa proposta nacional de desenvolvimento de um governo transitório. Soberania restabelecida, democracia restabelecida, geração de emprego. E nós temos exemplo de sobra de como isso pode ser feito. Temos os exemplos da Alemanha, com o Schacht, desde o Hindenburgo até a boçalidade, os desvios de finalidade do hitlerismo. E temos o New Deal com o Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. O Estado precisa investir. Sem o investimento do Estado nessa recessão nada acontece, mas acima de tudo, os dirigentes e o capital têm que respeitar as pessoas, suas aventuras de vida. Nós não podemos estar subordinados aos interesses da concentração de lucro de meia dúzia de pessoas. O mundo clama por uma mudança e nós temos que abrir o espaço para que o Brasil democraticamente reflita nessa mudança. Tenho aqui no coração a impressão definitiva que esse período triste do bolsonarismo, da terra plana, da rejeição à ciência, da rejeição às vacinas, da mortalidade brutal pela ação do governo federal, auxiliando a matança do coronavírus, está sendo encerrada. Minha gente, vamos refletir sobre isso. Qual é o caminho? Depende. Depende do quê? Respondia o gato. Depende de para onde você quer ir. É por aí, minha gente. Nada de mudar alguma coisa para que tudo fique como está. É a oportunidade desse Brasil nacionalista, popular e democrático. Valeu, minha gente. Estamos na luta.